Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia, povo de Deus! Viva Cristo Rei! Isso. Para Jesus pode bater com mais força. Isso. Então, ontem preguei um pouco sobre a vinda de Jesus. Hoje eu quero esclarecer algumas confusões que às vezes surgem sobre este tema. E porque é um tema que, se nós pegarmos a Sagrada Escritura, o tema do fim do mundo, o tema dos fins dos tempos, da vinda de Jesus, não é um tema fácil. E mesmo os grandes teólogos e às vezes santos, doutores da igreja, não todos estiveram de acordo do modo como interpretar as escrituras sobre os temas escatológicos. E ao longo da história da igreja surgiram até algumas heresias sobre esses temas. Então, nesta pregação eu queria um pouco tentar ajudar vocês a fazer algumas distinções importantes para não cair em grandes confusões. A ideia de fundo é: vamos distinguir para não confundir. Quando estudamos os temas escatológicos, tem muitos textos na Sagrada Escritura, não vamos ver agora, são mesmo muitos, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Mas tem um livro em especial que é muito importante, que é o Apocalipse de São João. É o último livro da Sagrada Escritura. E, em concreto, tem o famoso capítulo 20 do livro do Apocalipse, em que São João, com a sua linguagem cheia de imagens, fala, e no capítulo 19 também, São João, se você pegar a escritura, fala de um primeiro combate no final dos tempos, um combate escatológico entre as forças do bem e do mal. E no final desse primeiro combate, capítulo 19 do Apocalipse, quem tem a Bíblia de Jerusalém, o título é Primeiro Combate Escatológico. Nesse primeiro combate, são derrotados a besta, ou seja, o anticristo, e o falso profeta, e são lançados no inferno, no lago de fogo. E depois dessa derrota, São João fala, capítulo 20, da primeira ressurreição, da ressurreição dos justos, dos discípulos, dos cristãos que foram martirizados. E depois fala de que esses justos reinarão com Cristo por 1000 anos. Depois disso, São João fala de outro combate escatológico, que a Bíblia de Jerusalém chama o segundo combate escatológico. E nesse combate entre o bem e o mal, é derrotado o próprio Satanás, que vem e se dá o juízo final, se dá a ressurreição de todos dos mortos, e Jesus julga, é o juízo universal. E é o ponto final da história. O demônio é definitivamente destruído, derrotado e lançado no inferno.
Agora, problema: como interpretar esta vinda de Jesus antes de reinar 1000 anos? Como interpretar esta ressurreição dos justos? E como interpretar este reinado de Jesus de 1000 anos com os santos? A grande pergunta que queremos é o que São João Evangelista, um dos 12 apóstolos, tinha intenção de nos revelar com estas palavras inspiradas por Deus. Essa é a pergunta que nós gostávamos de esclarecer, porque esta resposta a essa pergunta vai dar uma chave de interpretação para outras passagens escatológicas, para nós termos um panorama de como vai ser o final dos tempos, o fim do mundo. Tem um famoso jesuíta francês, muito famoso, quem gosta de teologia, que já partiu, que se chama Jean Danielou, que depois foi feito cardeal no final da sua vida. Ele era um dos maiores estudiosos dos padres da igreja. Era um dos maiores especialistas na Igreja Católica sobre a doutrina, a teologia dos primeiros bispos da Igreja Católica, aqueles que sucederam aos apóstolos. Tem ainda uma famosa coleção de fontes patrísticas francesa que se chama Sources Chrétiennes, que foi fundada por ele e por outro famoso teólogo francês, Henri de Lubac. Essa coleção, que começou talvez há uns 50, 60 anos atrás, tem centenas e centenas e centenas de livros recolhendo os ensinamentos dos primeiros padres da igreja, as homilias, as catequeses. Então esse homem era um homem muito sábio, e eu queria começar com uma afirmação que ele fez, que tem a ver com essa passagem do Apocalipse 20, do milênio, que às vezes causa tão grande controvérsia. Ele afirma, cito: o milenarismo, a crença que haverá um reinado terreno do Messias antes do fim dos tempos, é a doutrina judaico-cristã que despertou e continua a despertar mais argumentos do que qualquer outra. Ou seja, este tema da interpretação do milênio, do Apocalipse 20, é o tema que tem mais suscitado interpretações. Tem muita gente tentando interpretar, tem muito debate. Isso falando dos primeiros séculos e de toda a história da igreja. E depois ele dá, na opinião dele, o motivo pelo qual esse fenômeno acontece. E ele diz: a razão para isso é provavelmente a incapacidade de distinguir entre os vários elementos da doutrina. Ou seja, às vezes nós metemos tudo no mesmo saco. É necessário fazer distinções para evitar confusões. Então, eu vou tentar resumir muitas coisas que levariam muito tempo a expor detalhadamente. Nos 4 primeiros séculos, os padres da igreja fundamentalmente faziam uma interpretação bastante literal dessas imagens do milênio que São João fala no Apocalipse 20. Resumindo muito, o autor que
é mais claro e que, digamos assim, eu diria que talvez tem maior autoridade, é um bispo de França, Santo Irineu de Lyon. Também é doutor da Igreja. Então, os primeiros padres, os 4 primeiros séculos, eles interpretavam esta passagem de São João bastante literalmente, ou seja, grande tribulação, reinado do anticristo, 3 anos e meio, a abominação da desolação, prevista por Daniel, vinda gloriosa de Cristo Rei, que destrói o anticristo e o falso profeta, ressurreição dos santos e era de paz, a famosa paz messiânica que os antigos profetas do Antigo Testamento tinham falado. E depois, no final dessa era de paz, esses 1000 anos, o Apocalipse fala, o demônio será... durante esses 1000 anos, também São João diz que o demônio é encadeado. E no final desse tempo, o demônio é novamente solto. Vai haver outra tribulação, não já a grande tribulação. O demônio vai reunir os povos para a guerra e depois vem Jesus e se dá o juízo final, a ressurreição universal dos mortos, o juízo final, o fim da história e os novos céus e a nova terra. O fim do tempo, se nós quisermos, e a plena glorificação da criação em Cristo. Então, esse é o paradigma dos 4 primeiros séculos. Mas houve alguma exceção. Um famoso teólogo chamado Orígenes. Orígenes foi o primeiro a fazer uma interpretação alegórica, simbólica do milênio. É um autor importante, era um grande estudioso da Escritura. Não é santo, não é doutor da Igreja, mas é um teólogo importante. E depois, outro grande doutor da Igreja, São Jerônimo, se insurgiu contra um herege que começou interpretando o milênio numa chave mais terrena e política, chamado Cerinto. Cerinto é o pai da heresia milenarista. Então, São Jerônimo, grande conhecedor da Sagrada Escritura, foi ele que preparou a tradução da Vulgata, doutor da Igreja, combateu com muita violência os erros de Cerinto, que ele chamava de o erro judaico. Se nós pensarmos, era um erro que também já de algum modo está presente no Novo Testamento com Jesus. Muitos judeus pensavam que o Messias que devia vir, Jesus, ia ser um grande líder político. E Jesus teve algum trabalho explicando que o reino de Deus não é um reino igual aos outros. É um reino dos céus, é um reino de graça, de verdade. Jesus não se manifestou como um líder político. Mas muitos do tempo de Jesus, os apóstolos, esperavam um novo David. David foi um líder político, teve um reino terreno, teve soldados, lutou em batalhas.
O reino que Jesus veio trazer é diferente. Começa nesse mundo, mas vai para além desse mundo. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele é rei, Jesus diz: eu sou rei. Mas o meu reino não é desse mundo, senão os meus soldados combateriam. Então, Jerônimo combate o herege Cerinto, que interpretava os reinados de 1000 anos numa chave terrena. Cerinto pensava que Jesus vinha e ficava, ia ser um grande líder político e militar. E que ia haver muitos banquetes e muitas festas, muita farra. Então Jerônimo combate Cerinto. Escreve a Santo Agostinho, também doutor da igreja, o qual inicialmente, digamos que repetia a interpretação dos primeiros padres, Santo Irineu e tudo isso, mas depois, influenciado por São Jerônimo, começa a combater também Cerinto e faz uma interpretação alegórica do milênio, como já tinha tentado primeiro Orígenes. Você está pensando, padre, isso está ficando pesada a conversa, né? Mas infelizmente não tem jeito de esclarecer sem aprofundar um pouco. Se não estudarmos, é fácil confundir tudo. No final, eu vou dar alguma bibliografia para fazer tarefa de casa, para quem quiser. Porque esse é um tema importante, porque muitos católicos têm medo do fim dos tempos, pensam que o fim dos tempos é o fim do mundo. E tem confusão. Agostinho faz a interpretação alegórica do reinado dos 1000 anos e diz que os 1000 anos começaram com a ressurreição de Cristo. Cristo já reina na igreja. Nós já estamos no milênio. A igreja é o reino. Isso é verdade? Sim ou não? É verdade. Jesus já ressuscitou e reina na sua igreja. É verdade. Mas a questão é mais profunda. E por isso, a interpretação de Agostinho teve um grande sucesso e se tornou, na nossa igreja, a opinião, a interpretação mais frequente. Se tornou a interpretação mais frequente. Quando Deus tocou meu coração e eu comecei estudando as mensagens de Nossa Senhora, comecei com a mensagem de Fátima, depois com aqueles 2 jovens da Venezuela que são vivos, José Luís e Juan Antônio, de Maracaibo, depois La Salete, depois Garabandal, Akita. Várias dessas aparições estão aprovadas pela igreja. Quando você pega nas mensagens, você vê que Nossa Senhora sempre fala que vem Jesus, que vem a tribulação, a grande tribulação, que vem o anticristo, Padre Gobi, que vem Jesus na glória como Rei do Universo e que depois vem a era de paz. Jesus não fica visivelmente conosco, fica fisicamente na Eucaristia, como já está. Então quando eu comecei pensando que aquilo era uma heresia. Por quê? Porque eu estava habituado à interpretação de Santo Agostinho, ao paradigma de Santo Agostinho e não de Santo Irineu.
Irineu é grande tribulação, segunda vinda, era de paz, juízo final. E Agostinho, não. Agostinho é grande tribulação, juízo final. E a era de paz é agora a igreja. Então, quando eu comecei lendo essas mensagens de Nossa Senhora, eu tive um momento de uma certa crise. Pensei, oba, isso não é a doutrina da fé católica. Nós no credo rezamos, esperamos que Jesus há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Então, eu tinha na minha cabeça que quando Jesus voltar, vai ser o juízo final. Não tem outra volta de Jesus na glória. E então tive uns tempos de dificuldade, mas o problema é que são muitas revelações privadas, todas com o mesmo esquema. O que é lógico, porque Nossa Senhora não se contradiz. E se você quiser, tem muitos místicos e santos na história da igreja que falaram destes nossos tempos e que também seguem-se o paradigma de Santo Irineu e não de Santo Agostinho. Por exemplo, Santa Ilegarda, doutora da igreja, Santa Brígida da Suécia, doutora da igreja, Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, Beata Ana Catarina Emmerich, São Luís Maria Grignon de Montfort, São Massimiliano Kolbe, Santa Faustina Kowalska, São Padre Pio de Pietrelcina. São só alguns exemplos, todos eles falam do fim dos tempos e falam da era de paz depois da grande tribulação, depois da derrota do anticristo, depois da vinda de Cristo Rei. E tem coisas muito bonitas, agora não vou expor, mas nessa era de paz, depois da grande tribulação, do anticristo, da vinda de Jesus, o mundo será muito diferente, no sentido que vai haver uma conversão global a Jesus. Todo mundo vai amar e seguir Jesus. Já vamos ver. Então, padre, em que consiste exatamente a heresia milenarista? Para termos cuidado, porque às vezes a fronteira entre a heresia e a verdade é muito sutil. Então, temos que definir com precisão as coisas para não confundir. Tem um famoso dicionário de teologia que todos os seminaristas e os padres conhecem, que é francês, Dictionnaire de Théologie Catholique. E segundo o Dictionnaire de Théologie Catholique, que é um dicionário muito seguro, o milenarismo é, cito, um erro professado por aqueles que esperam um reino temporal do Messias, reino cuja duração se fixa por vezes em 1000 anos. Outro dicionário católico importante, New Catholic Encyclopedia. Ele afirma que a heresia milenarista é, cito, a doutrina segundo a qual, antes do juízo final, Cristo retornará à terra para estabelecer um reino terreno, um reino que durará 1000 anos, o milênio. Em 1994, o Santo Ofício, que seria hoje a Congregação para a Doutrina da Fé, condenando, digamos assim, o milenarismo mitigado,
define o milenarismo mitigado como a doutrina que ensina que o Cristo Senhor, antes do juízo final, ocorra ou não a ressurreição de muitos justos, virá visivelmente a esta terra para reinar. E a congregação do Santo Ofício dizia que esta doutrina não pode ser ensinada com segurança. Ou seja, não foi uma condenação total, mas foi cuidado. Doutrina que não pode ser ensinada com segurança. E depois o nosso amado Catecismo da Igreja Católica. No número 676, desse número nós podemos tirar a definição da heresia milenarista, que na minha opinião é a mais precisa, é a mais cirúrgica. E diz o Catecismo: o milenarismo é uma falsificação do reino futuro, ou seja, da vida eterna, que, e agora vem a frase principal, cito, pretende realizar na história a esperança messiânica que não pode consumar-se senão para além dela, através do juízo escatológico. É uma frase pequena, mas muito densa. Se você não compreende muito bem, fique tranquilo. Mas é importante saber que, se for necessário, você tem o catecismo para esclarecer qualquer dúvida sobre esses temas. O que é que quer dizer o catecismo com esse número, com essa afirmação? De uma maneira muito simples, a igreja nos ensina que é uma heresia dizer que aquilo que vai acontecer depois do juízo escatológico, ou seja, a vida eterna, se realiza na história. Esta é a alma da heresia milenarista. O céu não se realiza na história, só depois do juízo. Você só vai ver Deus face a face depois do juízo final. Só depois do juízo final é que já não vai haver matrimônio, que já não vai haver sacramentos. Isso só depois. E ao longo da história surgiram diferentes formas de milenarismo. Mais recentemente, por exemplo, a igreja sempre condenou o comunismo como uma forma de milenarismo, como uma forma de querer criar um céu na terra. Tecnicamente se chama um imanentizar a esperança cristã. Eu espero um céu aqui na terra, não espero nada depois, tudo aqui. Temos a famosa teologia da libertação, que cai nisso. Então, o céu não é agora. Mas, voltando a Santo Irineu pode ser considerado, e os primeiros padres da igreja milenaristas, sim e não. Sim, no sentido que eles acreditam que vai haver uma era de paz depois da derrota do anticristo, um milênio, uma época de ouro na história da salvação e na história da igreja. Mas não no sentido que eles sabem que o céu só vem depois do juízo final. O céu não é agora e não vai ser agora. Então, alguns elementos, isso é já um trabalho mais meu, que são típicos das heresias milenaristas, em que nós devemos ter cuidado para não cair.
Quais são coisas que nós sabemos que só se vão realizar plenamente no céu? 5 coisas. Vitória sobre o pecado e sobre a morte. Vitória sobre o pecado e sobre a morte. Essa vitória só vai ser plenamente realizada no céu. Enquanto houver história, vai haver morte e pecado. Só na ressurreição final, no juízo final, é que a morte é definitivamente vencida. Então, a vitória sobre o pecado e sobre a morte, não espere na história, porque não vai ter, meu irmão, só no céu. Segundo elemento, a visão beatífica. Conhecer Deus, ver Deus face a face, ver a humanidade santíssima de Jesus permanentemente, estar com Jesus permanentemente, ver o corpo de Jesus permanentemente. Só vai ver Deus face a face, só no... Não é que Deus não possa dar a um místico ou uma aparição, Jesus aparece, mas de um modo permanente, só no céu. Agora temos que ver Deus pela fé. A visão beatífica é depois do juízo final, ou depois da sua morte, é depois da saída da história. Terceiro elemento, o fim da história. O fim da história é depois do juízo final. Essa é fácil, não é? E agora 2 importantes que estão ligados. O governo eclesiástico, ou seja, Papa, bispos, padres, e a economia sacramental, confissão, missa, matrimônio. Isso são coisas que fazem parte da igreja peregrinante. Não vai haver um momento em que a igreja vai deixar de ter sacramentos, em que vai deixar de ser necessários os padres. Até o juízo final vai precisar de bispo, de padre e de sacramentos. Na era de paz, graças a Deus, vai haver pouco pecado, mas vai haver pecado. O demônio vai estar acorrentado, mas vai haver pecado, muito menos. Então, esses elementos é importante ter claro. Na Idade Média surgiu um outro herege milenarista chamado Joaquim de Fiori. Era um abade italiano cisterciense. E ele falava das 13 idades da história. Antigo Testamento, idade do Pai, era de Deus Pai. Novo Testamento, era de Deus Filho. E depois ele falava que vinha a era do Espírito Santo. E ele foi condenado por ser milenarista. Por quê? Porque ele dizia que na era do Espírito Santo, quem guiará a igreja não serão os bispos, serão as pessoas, os santos, os místicos, os carismáticos. Não vai haver sacramentos. Então a igreja condenou Joaquim de Fiori por milenarismo, por no fundo estar tirando da história da igreja e da salvação alguma coisa que só vai acontecer no céu. Aqui na terra, até o juízo final, vai ter igreja, vai ter bispos, vai ter sacramentos. Então estamos já chegando à conclusão. Uma coisa que eu não disse no início é que o próprio Santo Irineu diz que esta interpretação do milênio que ele segue, Santo Irineu diz que vem do próprio apóstolo João, o que escreveu o Apocalipse. E Santo Irineu diz isso porque São Papias, um bispo que São João ordenou, bispo, afirma isso. Ou seja, um dos bispos que São João ordenou afirma que São João faz a interpretação, digamos, mais literal do milênio.
Então agora, conclusão e depois tarefa de escola. Conclusão em uma frase é: milenarismo não, era de paz sim, paz messiânica sim. Em 2020, faz 2 anos só apenas, saiu um grande trabalho de teologia de um padre espanhol que pouca gente conhece ainda, mas que eu considero excelente e que já ganhou 2 prêmios de teologia internacionais, entre os quais o prêmio das Pontifícias Academias, entregue pelo próprio Papa. Então, é um bom teólogo. O padre se chama Francisco Javier Pueyo Velasco, ou Javier Pueyo. E ele publicou recentemente, você pode encontrar na internet, pode comprar se quiser, a sua tese de doutorado, grande, 2 volumes, que o título da sua tese é, onde estamos? 5. Gente. O título da sua tese, em espanhol, eu vou traduzir já para português, é: a plenitude intramundana do reino de Deus na história da teologia. A plenitude intramundana do reino de Deus na história da teologia, publicado em 2020. E eu agora vou citar um pouco a sua conclusão. No fundo, eu fui ver a história da teologia, esse tema que nós estamos falando, como evoluiu. Então, diz o padre Pueyo que existe uma unanimidade moral entre os santos padres e os teólogos em afirmar que, depois da derrota do anticristo, ocasionada por a segunda vinda do Senhor, a humanidade gozará de um tempo de plenitude do reino sobre a terra, que serve de transição e preparação à sua plenitude celestial, e a ela se ordena. Dito de outras palavras, a grande tribulação e o anticristo são figura, em grego, tupos, do juízo final. O juízo das nações, Jesus agora vem para julgar as nações ímpias, são figura do juízo final. A derrota do anticristo é figura da derrota de Satanás, depois da era de paz. Cito o padre Pueyo: sempre, segundo o padre Pueyo, os vários pensadores eclesiásticos, aspas, sempre defenderam que no final da história o anticristo será derrotado e será concedido aos homens um tempo de paz no mundo, como preparação para a transformação escatológica dos novos céus e da nova terra. Fecha aspas. Mais bibliografia. Tem um padre dos Arautos do Evangelho que escreveu 2 artigos sobre esses temas que são úteis. Estão escritos em português e você pode baixar gratuitamente da internet. O padre se chama Felipe de Azevedo Ramos e escreveu O milenarismo em exemplos medievais
e contemporâneos à luz do magistério eclesiástico, publicado em 2017. E em 2020 ele publicou outro artigo, são longos, são artigos de 40, 50 páginas. O não milenarismo em revelações privadas e congêneres sobre uma era prévia ao fim dos tempos, à luz do magistério da Igreja, 2020. Padre Filipe de Azevedo Ramos, dos Arautos do Evangelho. Doutrina segura. Depois tem um texto clássico, mais antigo, que penso que só está traduzido em espanhol. O texto original é em latim. O autor se chama Florentino Alcañiz, um autor espanhol. Ecclesia Patristica et Millenarismus, Expositio Histórica, de 1933. Tem muitos anos, mas é um texto muito bom, excelente. Foi traduzido para o espanhol por um grande estudioso, que também tem um comentário ao Apocalipse, o padre Leonardo Castellani. Traduziu esta obra de Florentino Alcañiz. Outros autores importantes sobre temas de escatologia, autores de doutrina segura. Joseph Pieper, um famosíssimo teólogo. Vladimir Soloviev, um grande teólogo russo, católico. Joseph Ratzinger, um famoso teólogo católico, que Joseph Ratzinger, Bento XVI, escreveu escreveu bastante sobre temas de escatologia e, em concreto, sobre esses temas que estamos vendo também um pouco, mas sobre as formas de milenarismo no século XX, não tanto sobre os primeiros padres. Mas é certamente um dos melhores teólogos. Outro, São John Henry Newman, cardeal e santo. Tem várias homilias e temas sobre os fins dos tempos e sobre o anticristo. Depois, dois famosos exegetas italianos que começaram suas pesquisas motivados pelas revelações que Nossa Senhora faz ao padre Stefano Gobbi, italiano, Movimento Sacerdotal Mariano. Então, o Livro Azul suscitou uma grande onda de estudos bíblicos para ver como aquilo que Nossa Senhora está dizendo ao padre Gobbi tem embasamento bíblico. São dois autores muito bons, se chamam Monsenhor Aldo Gregori e Padre Martino Penazza. Então já tenho bastante tarefa de escola, mas vou dar mais um autor brasileiro. Imagine, tem um autor do Brasil que escreveu sobre esses temas que estamos falando. Pense, Monsenhor acertou! Monsenhor Jonas Abib pregou tanto, explicou tanto, mas muita gente já esqueceu. Tem um livro do Monsenhor Jonas, um pouco antigo, Novos Céus e Nova Terra. Compre o livro, leia o livro e você vai ver que o Monsenhor partilha da mesma leitura que eu propus hoje para você. Deus sempre nos manda profetas, por mais escuro que esteja o mundo,
a sua palavra brilha através do ministério dos profetas. E hoje esses profetas se chamam apóstolos dos últimos tempos. Então, fica de pé, vamos rezar. Senhor Pai Santo, eu te dou graças por todos os profetas que continuas mandando sobre essa terra, Continuas mandando sobre essa terra, que nos iluminam que nos ilumina com as suas palavras com as suas palavras e com a sua vida. e com a sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não permitas Não permitas que o inimigo que o inimigo roube roube estas palavras do meu coração. essas palavras do meu coração. Eu quero, Senhor, Eu quero, Eu quero, com a tua graça, com com a a tua tua graça, graça, permanecer fiel permanecer fiel a ti, a ti, a tua santa igreja, a tua tua santa igreja, até o final. até o final. Custe o que custar. Custe o que custar. Eu te peço, Senhor, Eu te peço, Senhor, a grande graça a a grande graça da perseverança, da da perseverança, que eu nunca que eu nunca renegue o teu nome, renegue o teu nome, esqueça a tua palavra, esqueça a essa sua palavra. palavra, seja confundido seja confundido por falsas doutrinas, por falsas doutrinas, por enganos diabólicos, por enganos diabólicos, pela tua misericórdia, pela Senhor. sua misericórdia. Faz que eu permaneça firme na tua palavra Faz que eu com que eu permaneça permaneça firme na sua palavra e no teu amor e no teu amor e na tua graça, e na na tua tua graça. que eu combata o erro, Que eu eu combata combata o o erro, mas que eu ame aqueles que erram, mas que eu ame aqueles que erram. que eu combata o ódio, Que eu combata o ódio, mas que ame aqueles que odeiam, mas que ame aqueles que odeiam. que através da minha vida, Senhor, Que através da minha vida, Senhor, a tua palavra e a tua graça a tua palavra e a tua graça conquistem muitos corações, conquistem muitos corações, para a glória do teu nome. para a glória do teu nome. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Levanta a sua mão direita. Eu queria confirmar toda essa catequese que nós tivemos com a palavra do Senhor. Depois eu queria dizer, infelizmente, nós vivemos num mundo dividido entre a promessa, entre a revelação e entre as ideologias. Paramos de acreditar na verdade e começamos a acreditar no erro, na mentira. Você não pode ir embora sem ler, e quero aqui retomar a palavra de Padre Duarte, o livro Sim, Sim, Não, Não, de Monsenhor Jonas. Eu quero pedir que o Brasil não vote no domingo sem ler o livro Sim, Sim, Não, Não, de Monsenhor Jonas. Amém. Um livro que nós sabemos o porquê da batalha, do sofrimento de Monsenhor hoje, porque o profeta é aquele que vive nos porões da igreja, perseguido, massacrado, mas que tem a visão do amanhã. E nesse livro, Monsenhor lá atrás trouxe uma visão do hoje do mundo, do hoje da história, do hoje da igreja, do hoje da minha fé e da tua fé, do hoje do que as nações estão passando, do que estamos vivendo por causa da guerra, da pandemia e de todo o mal que está aí. Erga sua mão direita e escute essa palavra. Ela responde tudo o que o Padre Duarte nos trouxe, porque tudo que ele nos trouxe dos santos, dos doutores, nada está fora da palavra de Deus. No que diz respeito
a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou cartas tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Não vos lembreis de que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Agora, pois, sabeis perfeitamente que algo o detém, de modo que ele só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca, e o aniquilará o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhado, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os poderia ter salvos. Por isso Deus lhes enviará um poder que os esmagará e os induzirá a acreditar no erro. Eu vou repetir isso: e vos induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade, mas consentiram com o mal. Silencie. Rumine essa palavra dentro de você. E erga sua mão direita e diga comigo: levante-se, Deus Todo-Poderoso. Levante-se, Deus Todo-Poderoso. Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E todas as milícias celestes. E todas as milícias E celestes. sejam dispersos. E sejam dispersos. Seus inimigos. Seus inimigos. E fujam. E fujam. Da sua face. Da sua face. Todos que te odeiam. Todos que te odeiam. Todos que te odeiam. Todos que te odeiam. Todos que mentem. Todos que mentem. Todos que são a favor. Todos que são a favor da morte. Da morte. Da desgraça. Da desgraça. Todos que são mentirosos. Todos que são mentirosos. E agora diga com força: levanta-te, igreja de Jesus Cristo. Levanta-te, igreja de Jesus Cristo. Levanta-te, nação brasileira. Levanta-te, nação brasileira. Levanta-te, continente latino-americano. Levanta-te, continente latino-americano. Levanta-te, ó terra inteira. Levanta-te, ó terra inteira. Toma posse das palavras. Toma posse das palavras. Saída dos lábios do teu fundador. Saída dos lábios do teu fundador. As portas do inferno não prevalecerão sobre ti. As portas do inferno não prevalecerão sobre ti. Eu creio. Eu creio. O mundo precisa mais uma vez. O mundo precisa mais uma vez ser impactado pelos seus santos. Ser impactado pelos seus santos. Que do teu seio, ó Igreja Santa. Que do teu seio, ó Igreja Santa. Se levante agora. Se levante agora. Vozes proféticas. Vozes
vozes proféticas que denunciem todo o mal, que denunciem todo o mal, toda injustiça e apostasia, toda injustiça e apostasia, toda lei de morte e de idolatria, toda lei de morte e idolatria, homens e mulheres homens e mulheres que com desassombro, que com desassombro, com o batismo no Espírito Santo, com o batismo no Espírito defendam Santo, os direitos de Deus defendam os direitos de Deus sobre toda a criatura humana. sobre toda criatura humana. Apóstolos e apóstolas dos últimos tempos, Apóstolos e apóstolas do último verdadeiros tempos, discípulos de Jesus Cristo. verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, Repete, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, verdadeiros discípulos de Jesus que seguirão Cristo, as pegadas que seguirão as pegadas da pobreza, da pobreza, da humildade, da humildade, do desapego do mundo do desapego do e mundo da caridade. e da caridade. Ensinarão o estreito caminho de Deus, Ensinarão o estreito caminho de Deus, na pura verdade do Santo Evangelho, na pura verdade do Santo e Evangelho, não temerão a nenhum mortal, e não temerão a nenhum mortal, a nenhum poder humano, a nenhum poder humano, por mais poderoso que sejam, por mais poderoso que seja, sem fazer acepção de ninguém, sem fazer acepção de ninguém, sem poupar, escutar ou temer sem poupar, escutar ou temer nenhum mortal, nenhum mortal, por mais poderoso que seja. por mais poderoso que seja. Terão nos lábios Terão nos lábios a espada de dois gumes, a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. que é a palavra de Deus. Terão nos ombros os estandartes sangrentos da cruz, Terão nos ombros os estandartes sangrentos da cruz, o crucifixo na mão direita, o crucifixo na mão direita, o rosário na mão esquerda. o rosário na mão Se esquerda. você quer fazer parte dessa geração, o milagre que você veio buscar aqui nesse final de semana não é a cura da tua paralisia, do teu câncer, é sair daqui da Canção Nova, ou aí da sua casa onde você está, com a cruz na mão direita e com o rosário na esquerda. Diga: a cruz na mão direita, A cruz na mão direita, o rosário na mão esquerda, o rosário na mão esquerda, os sagrados nomes de Jesus e Maria, os sagrados nomes de Jesus e de Maria, gravados em seu coração, gravados em seu coração, e sobre todas as coisas, e sobre todas as coisas, a modéstia e mortificação a modéstia e mortificação de Jesus Cristo de Jesus Cristo em toda a sua conduta. em toda a sua conduta. Agora, Padre, eu vou ficar junto com vocês. Quem quer ser esse apóstolo dos últimos tempos, se ajoelha e recebe a bênção da igreja, do Em Persona Cristo, porque aonde está o Padre, está Cristo. E se você não aceita o Padre como representante de Cristo, não adianta você dizer que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Então, se você pode, se não pode, não precisa, mas se pode agora, aqui na sua casa, se ajoelhe e receba essa bênção e faça parte dessa comunidade, do apostolado, do senhorio de Jesus Cristo, do Imaculado Coração de Maria, da parresia do Espírito Santo para os últimos tempos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, invoco o Espírito Santo sobre todos nós, para que sejamos fiéis apóstolos dos últimos tempos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora levanta e dá um glória a Deus bem alto. Viva Jesus Cristo! Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Deus seja santo, 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 pois Deus é santo, santo. E a santidade, E a santidade da minha vida, apresse o Senhor, Ele logo virá. olha só,
esquerda, na mão direita, rosário na mão esquerda, porque o rosário, diz Santo Padre Pio, é uma artilharia pesada a destruir o inferno e o demônio que usa pessoas que senão não se voltam a Jesus Cristo, a destruir. Veja só, mas não é rezando o rosário completo. Padre Pio diz assim: a cada Ave Maria que rezamos, viva a Mãe de Deus em nossa, vem luz e a santidade, vai. Mas o Senhor, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, e a santidade